Capítulo V. Da base de cálculo. Art. 6. A base de cálculo do imposto é I. Na saída de mercadoria prevista nos incisos I, 3ª e 4ª do artigo 3º, o valor da operação. Segunda, na hipótese do inciso 2º do artigo 3º, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço. Terceira, na prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço. Quarta, no fornecimento de mercadoria de que trata o inciso 8º do artigo 3º. A. O valor total da operação, na hipótese da alínea. B. O preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada na hipótese da alínea B. V. Na hipótese do inciso 9º do artigo 3º, a soma das seguintes parcelas. A. O valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no artigo 7º. B. Imposto de importação. C. Imposto sobre produtos industrializados. D. Imposto sobre operações de câmbio. E quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, assim entendidos os valores pagos ou devidos à repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria, tais como taxas e os decorrentes de diferenças de peso e erro na classificação fiscal. Sexta, na hipótese do inciso X do artigo 3º, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização. Sétima, no caso do inciso X do artigo 3º, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. Oitava, na hipótese do inciso 12 do artigo 3º, o valor da operação de que decorrer a entrada. Nona, nas hipóteses dos incisos 13 e 14 do artigo 3º, o valor da operação ou prestação sobre o qual incidiu o imposto no estado de origem. 9a, nas hipóteses dos incisos 13a e 14a do art. 3º, o valor da operação ou da prestação, observado o disposto no 3 graus, a deste artigo. X, no caso dos 3º a 5º do artigo 3º, o valor da operação ou prestação, acrescido, quando for o caso, de percentual de margem de agregação, inclusive lucro, conforme previsto no 4º do artigo 13. X, nas hipóteses do 7º do artigo 3º, o valor da prestação onerosa paga pelo tomador do serviço ou da fração dela decorrente. Primeiro integram a base de cálculo do imposto. I, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. Segunda, o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição. B. Frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. Segundo, não integra a base de cálculo do imposto o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. Terceiro, no caso do inciso 9º, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto. Terceiro, para fins do estatuído no inciso 9a deste artigo, nas hipóteses dos incisos 13a e 14a do art. 3 graus, a base de cálculo é igual ao valor da operação ou preço do serviço constante no documento fiscal, respeitado, inclusive, o disposto num grau também deste artigo. Quarto, na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é I. O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Segunda, o custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento. Terceira, tratando-se de mercadoria não industrializada, o seu preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente. Quinto, nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos que não pertençam ao mesmo contribuinte, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da realização do serviço, o acréscimo fica sujeito ao imposto e será devido pelo estabelecimento remetente ou prestador. Sétimo, nas hipóteses do 5º do artigo 23, a base de cálculo corresponde, acrescentado pela Lei 7.36400. I. 50%, 50%,
o valor pago pelo tomador do serviço matogrossense, quando o prestador estiver localizado em outra unidade federada. Segunda, 50% do valor cobrado pelo prestador de serviço matogrossense, quando o tomador estiver localizado em outra unidade federada. Oitavo, nas hipóteses dos incisos I e 12 do caput do artigo 3º, no que se refere à energia elétrica, e do oitavo do mesmo dispositivo, a base de cálculo do imposto é o valor cobrado do consumidor final, pelo produtor, extrator, gerador, transmissor, transportador, distribuidor, fornecedor e ou demais intervenientes no fornecimento de energia elétrica, inclusive importâncias cobradas ou debitadas a título de produção, extração, geração, transmissão, transporte, distribuição, fornecimento, ou qualquer outra forma de intervenção ocorrida até a última operação. Nono, na hipótese de serviço de comunicação prestado ou iniciado no exterior, o valor da prestação do serviço acrescido do valor de quaisquer tributos incidentes, inclusive contribuições, e de todas as despesas cobradas do destinatário, ou a ele transferidas. Acrescentado pela Lei 9.22609. Art. 7º, o preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço. Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado. Art. 8º, na falta do valor a que se referem os incisos I e 8º do artigo 6º, a base de cálculo do imposto é I. O preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia. Segunda, o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial. Terceira, o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. Primeiro, para aplicação dos incisos 2º e 3º do caput, adotar-se-á, sucessivamente. I. O preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente. Segunda, caso o remetente não tenha efetuado venda da mercadoria, o seu preço corrente ou de sua similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado regional. Segundo, na hipótese do inciso 3º do caput, se o estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda corrente no varejo. Art. 9, nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço, no local da prestação. Art. 10, quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente à mesma empresa que realizar a operação, ou por outro estabelecimento de empresa que com aquela mantenha relação de interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, consideram-se interdependentes duas empresas quando i. Uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos menores, foi titular de mais de 50% do capital da outra. Segunda, uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação. Terceira, uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias. Art. 11, quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Primeiro, para efeitos do disposto no caput, considera-se processo regular o processo administrativo tributário instaurado na forma prevista na legislação tributária,
para discutir a exigência da obrigação tributária e ou aplicação da penalidade correspondente. Segundo, o valor das operações ou prestações poderá também ser arbitrado pela autoridade fiscal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses: entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadorias ou bens, desacompanhados de documentação fiscal. Segunda, não exibição ao fisco dos elementos necessários à comprovação do preço, incluídos os casos de perda ou extravio de livros ou documentos fiscais. Terceira, declaração, nos documentos fiscais, de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço. Terceiro, presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado em procedimento fiscal, correspondente ao saldo credor na conta caixa. Segunda, ao saldo credor fictício ou em montante superior ao comprovado, em sua escrita contábil. Terceira, ao suprimento de caixa sem a devida comprovação de sua origem, inclusive fornecido à empresa por administrador, sócio, titular da firma individual, acionista controlador da companhia, ou por terceiros, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem satisfatoriamente demonstrados. Quarta, ao resultado financeiro negativo obtido pelo confronto entre o saldo das disponibilidades no início do período, acrescido dos ingressos de numerários, e deduzidos dos desembolsos e do saldo final das disponibilidades, considerando-se, ainda, as despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento, mesmo que não escrituradas, tais como a. Salários e retiradas. b. Aluguel, água, luz, telefone e outras tarifas, inclusive encargos moratórios e penalidades eventualmente acrescidos. c. Tributos e respectivos acréscimos legais. d. Outras despesas gerais. v. A diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas de mercadorias tributadas num determinado período, levando em consideração os estoques inicial e final. Sexta, ao valor constante de quaisquer meios de controles de vendas de mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos documentos fiscais, ou o montante da diferença quando emitido com valores inferiores ao real. Sétima, ao saldo das disponibilidades existentes ou das constantes do balanço da empresa que exceder ao saldo reconstituído na mesma data. Oitava, a diferença menor entre o valor adicionado ao custo de aquisição ou produção de mercadorias tributadas, auferido pelo contribuinte e obtido mediante a aplicação do percentual de margem de lucro previsto pela legislação tributária para a respectiva atividade econômica, desde que efetivamente comprovadas irregularidades na sua escrituração fiscal ou contábil. Nona, a diferença maior entre o valor adicionado ao custo da aquisição ou de produção de mercadorias isentas, não tributadas ou sujeitas à substituição tributária, auferido pelo contribuinte, e obtido mediante a aplicação do percentual de margem de lucro previsto pela legislação tributária para a respectiva atividade econômica, x, ao preço corrente da mercadoria ou de sua similar, ou da prestação, em situação fiscal irregular, no local de domicílio do contribuinte fiscalizado ou no da verificação fiscal, podendo ser utilizada a pauta de valores mínimos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda. X, ao valor das entradas das mercadorias, acrescido do percentual de margem de lucro previsto para a atividade econômica, cujos documentos fiscais não foram regularmente escriturados, respeitada a dedução dos créditos fiscais correspondentes. 12. O montante das vendas efetuadas pelo estabelecimento, informado ao fisco por instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito ou de débito, que exceder ao valor das operações e ou prestações declarado ao fisco pelo estabelecimento, acrescentado o inciso 12 pela Lei 8.63106. 13. Ao valor que mais se aproximar dos estabelecidos com base nos incisos anteriores, na impossibilidade de aplicação de qualquer deles. 14. A ativo oculto. 15. A pagamento não contabilizado. 16. A falta de registro contábil de documento, fato ou evento contábil financeiro relativo à entrada ou à aquisição de bem ou mercadoria ou à utilização de serviços e outros elementos que representem custos ou despesas. 17. Aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Terceiro, aplicam-se subsidiariamente aos contribuintes do ICMS as presunções de omissão de receita previstas na legislação que rege os tributos federais. Quarto, o regulamento desta lei poderá autorizar o arbitramento em outras hipóteses não compreendidas neste artigo. Art. 12. O valor mínimo das operações ou prestações poderá ser fixado em pauta expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. Parágrafo único. Havendo discordância em relação ao valor fixado, caberá ao contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que prevalecerá como base de cálculo. Art. 13. A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será e, em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído. Segunda, em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes. A. O valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário. B. O montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço. C. A margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subsequentes. Terceira, nas hipóteses dos incisos 13 e 14 do artigo 3º, o valor da própria operação ou prestação sobre o qual incidiu o valor do imposto devido pelo contribuinte substituto ao estado de origem da mercadoria ou serviço. Primeiro, na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, conforme o caso, quando, alternativamente, ocorrer e da entrada ou recebimento da mercadoria, bem ou do serviço. Segunda, saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada. Terceira, qualquer evento que impossibilite a saída determinante do pagamento do imposto. Segundo, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, será o referido preço. Terceiro, existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, importador ou remetente, assim entendido aquele constante em catálogo ou lista de preços de sua emissão, poderá ser adotado este como base de cálculo, acrescido do valor do frete quando não incluído no preço. Quarto, a margem a que se refere a linha C do inciso 2º do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos obtidos junto às entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, IRT, Pitchabs-Middle igual e quota, Trace quota, IGT, observados os demais critérios determinados pelo regulamento, ILT, PIT-GT, declarada inconstitucionalidade da expressão taxada, pelo STF, na de 1945, cuja ata de julgamento foi publicada no DOU de 2 de março de 21, seção 1, P1, quanto aos efeitos, vide modulação. Quinto, o imposto a ser pago por substituição tributária, nas hipóteses do inciso 2º e 3º do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista neste Estado para as operações ou prestações internas sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do contribuinte substituto. Sexto, para fins do disposto no inciso I do primeiro, no que pertine aos serviços de comunicação, consideram-se como entrada ou recebimento, execução ou fruição do serviço. Sétimo, no que pertine à energia elétrica, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o valor cobrado do consumidor final pelo produtor, extrator, gerador, transmissor, transportador, distribuidor, fornecedor e ou demais intervenientes no fornecimento de energia elétrica, nele incluídas as importâncias cobradas ou debitadas a título de produção, extração, geração, transmissão, transporte, distribuição, fornecimento, ou qualquer outra forma de intervenção ocorrida até última operação. Oitavo, na impossibilidade da aplicação do disposto no inciso 2º do caput, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado ou no estado de Mato Grosso, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência.
Nono, nas hipóteses de conexão e uso de sistemas de energia elétrica, a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária nos termos do segundo do artigo 19-A, corresponde ao valor total pago a todas as empresas transmissoras pela conexão e uso dos respectivos sistemas de transmissão de energia elétrica, ao qual deve ser integrado o montante do próprio imposto. 10. Nas hipóteses relativas à prestação de serviço de comunicação, será observado o que segue. E atendido o disposto no primeiro deste artigo, o imposto decorrente da substituição tributária será devido pelo responsável, no momento a do início da prestação do serviço, ressalvado o disposto na alínea seguinte. B. Definido no regulamento desta lei ou em normas complementares. Segundo, o imposto devido por substituição tributária será calculado pela aplicação da alíquota correspondente sobre a base de cálculo da prestação praticada pelo contribuinte substituído. Terceiro, em relação ao disposto no inciso 6º do segundo do art. Segundo, a base de cálculo do imposto devido por substituição tributária será o valor total cobrado pela seção de redes, de infraestrutura de meios de comunicação e de equipamentos inerentes ao serviço, acrescidos do preço dos serviços disponibilizados. 11. O estatuído no inciso 3º, do parágrafo anterior aplica-se, inclusive, na determinação da base de cálculo do imposto devido por substituição tributária pelas prestações antecedentes, por diferimento, nas hipóteses de prestações de serviços de comunicação decorrentes de exploração industrial de serviço por interconexão, respeitado o disposto em regulamento e na legislação complementar. 12. Na fixação da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, relativo a aquisições interestaduais de bens e mercadorias submetidos ao aludido regime, será adotado o critério previsto no inciso 2º do caput deste artigo, quando o valor resultante for superior ao preço médio ponderado a consumidor final, PMPF, em vigor na data da operação, exceto combustíveis derivados de petróleo.